A paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Samuel Vale, vice-presidente do Ministério Vale da Bênção. Estou aqui novamente com o nosso pastor presente, pastor Cláudio Pires, trazendo esse vídeo para tirando as dúvidas, certo? Inúmeras pessoas já nos procuraram fazendo pergunta por esse problema que estamos vivendo, e a pergunta de hoje é: pastor Cláudio, no meio de toda essa pandemia, esse problema que estamos passando, estamos embaixo da lei dos homens. E a lei de Deus, o que ela diz a respeito disso? Pois bem, essa questão é uma questão que tem sido posta por muitos evangélicos, muitos pastores, incrível, pastor Samuel. A lei dos homens, nós devemos obedecer às autoridades, Romanos capítulo 13, você vê que muita gente fica em casa, temos que obedecer às autoridades. Em primeiro lugar, para você que está escutando aí, nos assistindo, você que é evangélico, se nós, a igreja, fôssemos obedecer às autoridades, nós não estaríamos aqui. Ao longo da história da igreja, o que mais nós fizemos foi desobedecer os estados, os governos, os ditadores, os reis, os imperadores que quiseram domar a igreja, fechar a igreja, impedir que a gente pregasse o evangelho. Já levaram a gente para ser destroçados por leões, já crucificaram a gente, já torturaram a gente, tudo para impedir que a igreja abrisse as portas, que a igreja levasse o evangelho, e nós desobedecemos. É por isso que nós dois estamos aqui, é por isso que você está aqui. Mas vamos para uma situação bíblica, duas situações bíblicas, para você, só para você entender isso. Eu vou mostrar, pastor Samuel, uma situação no Antigo Testamento e uma situação no Novo Testamento. No Antigo Testamento, no capítulo 6 do livro de Daniel, o rei, o estado, o governante deu uma ordem, um decreto. O decreto foi o seguinte: durante 30 dias ninguém poderia adorar outro Deus a não ser o próprio rei. Teve alguém que desobedeceu, que era a igreja, que era o povo de Deus daquela época. Daniel, ele não obedeceu, ele continuou orando ao Senhor. E ao fazê-lo, ele foi preso e foi levado para a cova dos leões. E ele venceu. Ele desobedeceu e Deus honrou a fé dele. Segundo caso, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, no Novo Testamento. As autoridades prenderam Pedro, deram uma chicoteada nele e disseram: não prega mais evangelho. O que foi que Pedro disse? Importa mais obedecer a Deus do que obedecer os homens, tá? Então, esse negócio de obedecer às autoridades não é absoluto, tá? Não é absoluto. Continuando agora nessa questão de pandemia, fechar as igrejas. Governo do Estado do Pará, governo do Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Poder Judiciário, fechar a igreja. O pior, pastor Samuel, o pior que tem crente que diz: é isso mesmo, isso está certo. Não está certo. Sabe por que não está certo? Não é só porque está escrito na Bíblia, mas por causa da nossa lei. Nossa Constituição, e o pastor Samuel também tem formação jurídica como eu, a nossa Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, diz o seguinte, que é proibido, tá? A gente tem liberdade de consciência e de religião, e os nossos cultos e a nossa liturgia, o Estado não pode se meter. O Estado se meteu agora. Pense num negócio problemático. Governadores estão tomando decisões acima da Constituição. Isso está errado, isso não é certo, tá? Essa decisão está completamente errada, tanto que vai ser questionada no Supremo Tribunal. O Ministério Público, através do nosso Procurador-Geral, já se posicionou contra isso, porque isso é uma decisão, um decreto inconstitucional. Viola a Constituição. Viola a Constituição, fora aquilo que está na Bíblia Sagrada. Eu estou falando só em relação à lei. Mas o que é que nós orientamos a igreja? Mesmo assim, ninguém está orientando a uma rebelião, a uma briga. Não, vamos obedecer. Enquanto está aí, nós vamos obedecer. Não está certo, mas nós vamos obedecer, tá certo? Os advogados, os defensores, os procuradores, o Ministério Público, o próprio presidente da República já se posicionou contra esses decretos, porque violam direito nosso. Quer ver um outro direito que está sendo violado? O direito de ir e vir. Por exemplo, se eu, pastor Samuel, quisermos sair para algum lugar, corremos o risco de ser preso, como já aconteceu. No artigo 5º da nossa Constituição diz que é livre o trânsito dos brasileiros em qualquer lugar do território nacional.
devocional e não pode ser proibido. Ou seja, são coisas erradas que estão acontecendo. Mesmo assim, a nossa orientação é: vamos orar, vamos pedir a Deus, não vamos entrar em rebelião, não vamos entrar em desobediência, mas que está errado à luz da nossa lei e à luz da palavra de Deus. Pois é, então você observou aí essa explicação esplêndida da pastor Cláudio e a nossa orientação: ore a Deus, né? Ore a Deus. Se você está orando, continue orando, porque Deus vai nos dar vitória, certo? O nosso lema é: Ministério Vale da Bênção, Junte-se a nós.